escravidão. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, é verdade, né? Porque se a gente... Opa, Antônio Medeiros já tá na área, eu já vou convidar ele aqui, porque eu não quero essa live... Vamos lá, sem o Medeiros. Vou colocar ele para dentro logo. Ver se ele... Vamos lá, tá aguardando. Antônio Medeiros vai entrar já já. E aí, gente, eu tava pensando... Olha ele aí, meu super convidado. Bom dia, Paty, tudo bem? Bom dia, Bom amigos dia. do canal da Eu não Patrícia. sei se Prazer você... enorme estar aqui com vocês. Jovaci, meu grande parceiro, amigo, irmão. Prazer enorme, Alexandre. Gilson, meu grande amigo aqui de Brasília. Gilson, nossa live nós temos que fazer já já, hein? Fala, Paty, tá Olha, contigo cara, a eu não bola. sei se você chegou a ver, mas tem muita gente querida nessa live, hein? Tem gente demais, querido. Olha, tem Rodrigo, tem Gervásio, Ó, o tem Gervásio tá aí? Gervásio tá aqui, tem o Grande Gervásio. Gigante, tem Jovaci, olha, nossa, Selma, Adriana Brigantini, ó, Adriana Brigantini aí, a Cássia. Nossa, mas tem muita gente assim. Sabe o que eu tô me sentindo? Tô me sentindo. Ó, o Marco falou Selva. Fala, Marcão. E aí, ô Medeiros, primeiro Oi, queria Paty. te dizer assim que eu tô de verdade super honrada de ter você aqui, de você ter aceitado fazer essa live. Você sabe como você é uma pessoa importante na minha vida. A gente se fala pouco, né? A gente se fala sempre assim, Paty, com frases, né? É isso, vai lá, faz, não sei o que e tal. Mas você é uma pessoa extremamente querida, você e sua família são queridos demais. Então, assim, muito honrada. Sei da sua dificuldade de horário, de você estar aqui nessa live comigo, que eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar. Como você já acrescentou tanto na minha vida e continua acrescentando, sei que você vai acrescentar muito para as pessoas que estão aqui nessa live hoje. Gratidão pela sua presença, por essa parceria que você estabeleceu comigo. Que isso, Paty. Estamos aqui para servir. É sempre um prazer estar com você, com toda a equipe, todo esse time maravilhoso que você já falou. E até o Antônio CP está aí. Fala, CP, tudo bem? Com Até a certeza. CP. Vamos ter um ótimo papo aí sobre dois assuntos que, na verdade, estão sempre no top 10 de toda a empresa, né? Que não só liderança, como vendas, né? Então, eu tenho certeza que é um casamento de sucesso quando a gente fala desses dois assuntos. É verdade. Porque assim, venda depende muito de duas lideranças. A autoliderança e quem está realmente comandando essa pessoa, né? Se ela não tem um líder, se ela não está dentro de uma equipe, se ela trabalha sozinha, se ela trabalha no home office, ela precisa desenvolver a autoliderança. Então, tá intimamente ligado, não tem jeito, né? Com certeza, Paty. Bom, uma das coisas que eu tenho visto aí, Paty, nos últimos tempos, como, digamos assim, como um dificultador nesse processo todo, é que muitas vezes as pessoas dissociam uma coisa da outra, né? O vendedor é uma pessoa e o líder é outra. E, na prática, a gente não pode pensar que são personagens diferentes. Na verdade, o sucesso está em você conseguir achar um equilíbrio entre esses personagens, né? E muitas vezes a gente tem a ideia do vendedor, aquele camarada do balcão, aquele camarada que faz o último contato, mas, na verdade, não pode ser assim, né? O Rancharan, um dos grandes autores aí da liderança, ele fala que a liderança ela é desenvolvida em ondas, né? Tem a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda. E o que acontece? Um dos grandes problemas que acontece dentro das organizações é que, à medida que as pessoas vão subindo nas suas carreiras, elas se esquecem que elas também precisam subir ou desenvolver outras habilidades que vão fazer de mim um profissional que terá o mesmo sucesso que eu tive na onda anterior. Então, o que Rancharan fala? Que muitas vezes, ele dá até exemplo de vendedores mesmo, que vendedores extraordinários, quando eles são alocados para um cargo de liderança, eles não conseguem desenvolver no mesmo nível o trabalho que eles desenvolviam na onda de baixo. E por que isso acontece, né?
Isso acontece porque as pessoas não conseguem perceber que, na medida que os problemas aumentam, eu estou crescendo. Na medida que os problemas aumentam, eu preciso ampliar minha visão, eu preciso subir o meu patamar, não só de visão, mas muito mais, tá? De habilidades e de relacionamentos, sendo o relacionamento o principal deles. E quando eu passo para o próximo nível, com a mesma capacidade, com a mesma visão, com o mesmo comportamento da onda anterior, Rancharão fala que é aí que acontece os grandes problemas, as grandes dificuldades do líder nessa transição de posição. E aí você fala assim, Medeiros, mas como que eu vou aliar liderança e vendas? Né? E eu tive pensando sobre isso, né? Porque o nosso bate-papo é sobre esses dois assuntos. E eu aprendi com você, né, Paty? Você é uma grande palestrante aí do tema liderança. E eu aprendi com você que vender, ou melhor, você é uma grande palestrante na área de vendas, eu aprendi com você que vender é conexão, né? É conexão com o outro. E, na verdade, liderança também é conexão. Então, a gente percebe que os dois assuntos eles podem estarem juntos e andarem na mesma direção. Mas tem uma diferença, tá? Vender é conectar. Vender é você entender a necessidade do outro e ter a oportunidade de ofertar aquilo que você tem para fazer o sucesso do outro, né? A gente conversava esses dias que vender, todo vendedor tinha que ser encarado como um promotor de sucesso. Porque quando você entrega algo de valor para alguém, quando você entrega uma matéria-prima para alguém, e olha só, vender é você entregar a matéria-prima para alguém. Se aquele alguém é um artista, seja ele de que área for, ele vai transformar aquela matéria-prima numa obra de arte. Né? Então, o vendedor nada mais é do que um promotor de sucesso. É alguém que entrega uma matéria-prima para o artista que está do outro lado do balcão, do outro lado do telefone, do outro lado do computador, do outro lado, seja qual meio você estiver utilizando. Então, perceba só, vender nada mais é do que se conectar. E liderar nada mais é do que se conectar e dar a direção. Então, o líder de vendas é alguém que ele precisa ter a habilidade de conectar, mas ele precisa também ter a habilidade de dar a direção. Então, ele é alguém que tem que ter a visão técnica, mas ele tem que ter a visão do todo, ele precisa ter a visão de todo o mapeamento daquilo que está acontecendo. Bom, Paty, eu queria saber se os nossos telespectadores têm alguma pergunta, alguma dúvida, querem falar alguma coisa. Se você quer falar alguma coisa, eu estou aqui para responder. Eu já tenho alguma coisa para te falar, porque isso que você falou, o Marco escreveu ali, conexão mais direção é igual a liderança. Ele deu uma resumida bem legal no que você falou, né? Marcão, sensacional. Isso que você falou para mim é fundamental. Você falou a palavra que eu acho que é uma palavra-chave no dia de hoje, que é habilidade, competência. Mas até aí nenhuma novidade. Até aí a gente já sabe, porque o que mais a gente tem escutado nas lives, o que mais a gente tem escutado os formadores de opiniões falarem exatamente isso. Você pode ter muitos diplomas, você pode ter muito conhecimento, que são todos muito válidos. Jamais falaria que não são válidos. Oi, Nina, falamos de você ontem, sabia? E bem, hein, Nina? Que a gente só fala bem. Então, eu acho que essa palavra habilidade, ela é fundamental. E você falou uma coisa aí que o líder precisa fazer conexão e precisa ter uma visão do todo. Eu acredito que para uma pessoa como você, que você vivencia essa liderança no seu dia a dia, hoje você já tem isso de uma forma na sua prática. Você já incorporou isso. Então, você consegue ter essa visão de todo, você consegue olhar como servir melhor aquela líder. Eu vivencio isso com você no nosso dia a dia. Isso é muito fácil de ver como você faz. Então, você às vezes fala para mim, Paty, nós vamos fazer assim, 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 porque daqui a pouco vai acontecer isso assim, assim, assim. E, cara, é batata. Daqui a pouco, passar 1, 2 meses,
aquilo que você falou que ia acontecer está se concretizando. Então, eu vejo isso na prática convivendo com você. Você não é um cara que fala de liderança porque você leu no livro. Você é um cara de liderança porque você vivencia a liderança no seu dia a dia. E quem não vivencia? Como desenvolver essa estratégia da visão do todo? Então, eu faço palestra de venda, eu ensino as pessoas a venderem. Beleza, eu ensino as pessoas a se conectarem. Beleza. Eu ensino as pessoas a promoverem sucesso na vida das outras pessoas. Legal. Mas assim, eu já vi você fazer treinamentos, eu já vi você fazer estratégias com pessoas que ensinam a vender. Até mesmo aquela estratégia do seu treinamento que você faz de tiro, putz, ali é uma baita de um desenvolvimento de liderança. Mas eu queria que você falasse para as pessoas que estão aqui com a gente. Tem muitas pessoas legais, tem muitas pessoas que estão precisando, nesse momento, aprender isso. Dá uma dica, Medeiros, de como a gente vivenciar, colocar no nosso dia a dia, igual escovar o dente, como é que a gente consegue desenvolver essa visão de estratégica de ensinar as pessoas a ter essa habilidade de vender. Paty, na verdade, você me pediu uma dica, eu vou te dar 4 dicas. Certo? Vou dar 4 dicas aqui para nossos amigos. A primeira dica é o seguinte, é conhecer gente, tá certo? Então, assim, venda acontece de gente para gente, tá? Venda acontece de gente que entende de gente, tá? É aí que acontece a venda. E parece que entender de gente é muito mais entender o outro. E, na verdade, a dinâmica é o contrário. Tá? Entender de gente fala muito mais sobre entender de mim mesmo, tá? Do autoconhecimento. A partir do momento que eu consigo me entender e entender como que eu funciono, como as coisas são gerenciadas dentro de mim, eu consigo perceber no outro aquilo que se processa dentro de mim. Tá? Então, eu vejo que muitos líderes eles são alçados ao cargo de liderança pelos seus resultados na habilidade técnica. E muitas vezes eles não dão certo, como o Rancharan diz, justamente porque eles não conseguem entender que liderar é sobre gente, tá? Liderar é sobre pessoas. Liderar é sobre você conhecer, olhar no olho do outro e perceber como ele funciona. Como imagina aquelas figuras que sempre tem das engrenagens. Liderar é a sua engrenagem fazendo a outra engrenagem rodar. Mas se você não souber esse encaixe, ele vai emperrar, tá? Ele vai travar. E uma das coisas que a gente precisa entender é que todas as pessoas são diferentes, tá certo? Eu tenho aqui uma caneca. Se eu botar nessa caneca aqui e o nosso cérebro, ele é como essa caneca, tá? Aqui no meu cérebro, eu tenho 4 maneiras de pensar ou 4 maneiras de agir, eu e todos nós, tá? Predominantemente, tá? Eu posso ser alguém que tem um estilo mais dominante, eu posso ser alguém que tem um estilo mais influenciador, eu posso ser alguém que tem um estilo mais estável, ou eu posso ser alguém que tem um estilo mais formal, tá certo? Poxa, Medeiros, mas como que isso funciona? Na verdade, dentro dessa caneca, tá? Ela tem esses 4 estilos. E cada pessoa varia, variando de pessoa para pessoa, a dose de cada elemento desse que é colocado dentro dessa caneca. Poxa, Medeiros, eu não entendi. Existem pessoas que têm uma dose de dominância muito forte. Existem pessoas que têm uma dose de influência muito forte. Existem pessoas que têm uma dose de estabilidade, de planejamento muito forte. Existem outras pessoas que têm uma dose de formalidade muito forte. Poxa, meu Deus, mas como é que isso muda? Como é que isso funciona? Se a pessoa ela é influente e se ela tem um certo índice de dominância, ela toma decisões rápidas. Ela compra de maneira impulsiva. Ela atua de maneira rápida. Puxa, Medeiros, se a pessoa é mais estável e mais formal, ela toma decisões de uma maneira mais demorada. Se as pessoas elas são mais influentes, se elas gostam mais de falar, de se expor, se é aquela pessoa que gosta mais de gesticular, as decisões delas são mais emocionais. Se as pessoas são mais formais, se elas são mais estáveis, as decisões delas são mais racionais. Poxa, Medeiros, mas o que isso tem a ver com o assunto? Tem a ver no seguinte, quando eu consigo entender o meu perfil comportamental, né, eu, Medeiros, eu tenho um perfil comportamental dominante e influente. Né?
Ou seja, eu sou alguém que toma decisões rápidas e emocionais. Quando eu consigo entender esse comportamento que passa dentro de mim, eu começo a entender melhor o outro. E eu começo a entender, puxa, como que a Patrícia toma decisão? Como que a Patrícia age no dia a dia? E quando eu consigo entender qual é o perfil de comportamento daquela pessoa, eu consigo, então, fazer com que essa engrenagem funcione. Por isso que eu digo o seguinte, que liderar, pessoal, é muito mais sobre relacionamento, é muito mais sobre acertar essa engrenagem do que qualquer outra coisa. Se você entender um pouquinho melhor sobre o perfil, você vai ver que as pessoas que têm um perfil de influência, elas gostam de falar. Então, é aquela pessoa que vai chegar para negociar com você, você precisa deixar ela falar. Porque ela falando, parece que ela está dominando aquele jogo de negociação. E você precisa ficar quieto, porque muitas vezes você vai ganhar essa pessoa mais no lado emocional, na questão emotiva. Ela é influenciadora, ela é vaidosa. E quando essa pessoa que tem uma característica de influente começar a falar, você precisa trabalhar a vaidade dela. Você precisa dizer, puxa, você com isso vai ficar muito mais elegante. Você estudando esse assunto, você vai ficar muito mais inteligente. Essa é a chave, é a isca que ela precisa para comprar o que você está vendendo. E você, como líder, da mesma forma, se você tem uma equipe e você percebe que o seu colaborador ele é influente, você precisa trabalhar com ele nesse nível de conexão. Olha, se você fizer como eu estou falando, você vai ser alguém muito mais respeitado dentro da empresa. Olha, se você fizer como eu estou falando, você vai ser alguém muito mais percebido pelos seus colegas. Porque ele tem uma característica, a dose que Deus colocou na caneca dele é maior de influência. Então, a recompensa que ele gosta, aquilo que faz o coração dele bater mais forte, é quando ele é reconhecido pelos outros. E quando o líder entende isso, o líder consegue manobrar a sua equipe, ele consegue alinhar os desejos da sua equipe. Se, por outro lado, o líder tem um colaborador que é mais dominante, o dominante gosta de dar decisão. Se você está trabalhando vendas e você percebe que o seu cliente é dominante, ele precisa dar a última palavra. Então, você precisa entender o seguinte, a proposta que eu vou fazer para ele não pode ser a final, porque ele é alguém que gosta de dar a última palavra. Então, eu preciso dar para ele o poder da decisão. Quando você dá para ele o poder da decisão, e ele bate o martelo, ele fala, não, eu vou fazer assim, o meu preço é esse. E você fala para ele assim, puxa, é verdade, você tem razão. Eu posso chegar nesse ponto que você quer. Você consegue efetuar a venda. Porque dentro da cabeça dele, a venda, o negócio só é vantajoso quando ele determina quais são os termos da negociação. Se você tem um colaborador que é dominante, você quer liderá-lo, você precisa deixar com que ele ache que você está entendendo que ele precisa tomar algumas decisões. Então, algumas coisas você tem que delegar para ele, para que ele tome a decisão, para que ele se sinta prestigiado. Então, entender de pessoas é muito importante para você ser um líder e é muito mais importante para você ser um líder de vendas. Porque você tem que ensinar isso para a sua equipe. Ao passo que se você tem alguém com um perfil totalmente diferente, alguém com um perfil estável, essa pessoa não gosta de tomar decisão. Então, ela sempre é aquela pessoa que fala assim, olha, eu vou esperar, aquilo que decidir eu vou fazer, porque se der errado não é meu. Esse é o perfil do estável. Então, você precisa puxar o estável, você precisa lançar o estável. Pô, Medeiros, e como é que eu ganho o estável? Você ganha o estável porque ele é metódico. Ele é alguém que gosta de fazer as coisas muito bem seguras e planejadas, diferente do dominante. Poxa, Medeiros, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você estiver negociando com alguém que é estável, ele é um bom ouvinte, mas ele não fala. Então, você tem que falar. Se você está negociando com um dominante, se você tem na sua equipe um dominante, ele gosta de falar, você precisa ouvir. Mas o estável não gosta de falar, ele gosta de ouvir. Então, você tem que conduzir a negociação. Mas você tem que fazer de uma forma tão estratégica que ele precisa confiar que a estratégia que você está fazendo, ela é testada, planejada e ela tem total conexão ou total clareza para dar certo. Poxa, Medeiros, o que você quer dizer? Eu quero dizer que as pessoas são diferentes. Tudo isso é para te dizer a primeira dica. Sem conhecer de gente, você não é
um bom líder, você não é um bom vendedor. Porque o primeiro passo da venda é a conexão. E conectar é entender o perfil do outro, entender o meu perfil, e muitas vezes eu tenho que anular o meu perfil para que eu deixe que o outro consiga se sentir bem diante da negociação. E liderar é entender o meu perfil, entender o perfil do outro e dar a direção. Mostrar para onde é o caminho. E aí você fala assim, Medeiros, como é que eu aprendo mais sobre isso? Medeiros, como é que eu entendo melhor sobre autoconhecimento? Se você for na bio aí do meu Instagram, Antônio Medeiros Oficial, eu deixei um teste grátis para você. É só você entrar na bio, você vai fazer o teste e aí você vai entender melhor um pouquinho, um extrato pequeno do seu perfil comportamental. Aí você fala assim, Medeiros, eu quero aprender mais sobre o meu perfil comportamental. Não tem problema. Nesse mesmo link você vai ter a opção. Existe um relatório, igual esse daqui, são 43 páginas, um relatório que fala todo o seu perfil comportamental, que fala como você reage diante das pessoas. E eu coloquei uma promoção lá com 50% de desconto. Esse perfil comportamental de 43 páginas, mais uma devolutiva online comigo, tá ok? Tá baratinho. Deixei uma promoção lá de 50% de desconto. Medeiros, eu não quero essa. Eu quero a grátis. Tá lá. Você vai ter um extrato do teu perfil comportamental. Então é só ir na bio que você vai ter lá a oportunidade de ser gente que conhece gente. Você vai ter a oportunidade de ser gente que se conhece e a partir daí conhece o outro. Bom, Paty, antes de passar para a segunda dica, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre esse primeiro ponto que a gente falou sobre a importância de ser um líder que vende. Tem. Só queria complementar que a Paula botou aqui, ó, fiz o perfil comportamental do marido dela, do filho, para entender o pessoal aqui de casa também. É liderar também, né, Paula? Lógico. É maravilhoso conhecer o perfil das pessoas ao nosso redor. É maravilhoso e fundamental, como o Medeiros falou, para você conseguir estabelecer venda. Porque, assim, quando a gente está falando de venda, né, Medeiros, a gente não está falando de uma venda, a gente não está falando de... Nós estamos falando em você ser um líder da da venda no sentido de um todo, no sentido de um ano, de períodos, de você liderar mesmo sempre com a sua equipe, o seu faturamento, bater sua meta. Então, quando a gente fala aqui, não é de você vender para uma pessoa, é de você ter um estilo, de você ter realmente o conhecimento, como o Medeiros falou, de pessoas, saber como o grupo de pessoas que você tem no seu relacionamento pode reverter em resultado para você, né? Então, é muito legal. E isso que a Paula falou é interessante. Eu acho que está na live com uma amiga minha chamada Edma. A Edma fez o perfil da família inteira. E é muito legal, porque eles começaram a entender melhor como que funcionam as coisas dentro de casa. E passaram a ter resultados melhores nesse relacionamento entre a família, né? Então, é realmente, como diz a Michelle, é decifrar o outro. E todos nós queremos acertar. E também o líder de vendas quer acertar. O líder, seja ele de outra área, quer acertar. E muitas vezes, por que a gente não acerta? A gente não acerta porque a gente não entende como que o outro funciona. Né? Engraçado, Paty, que todo material que se compra, ele vem com manual de utilização, né? Se você compra um ventilador, vem com manual de utilização. Se você compra um computador, vem com manual de utilização. Se você compra um iPhone, vem com manual de utilização. O ser humano, ele não vem com manual de utilização. Você começa a descobrir como que o outro funciona no relacionamento, né? E o líder é alguém que precisa ter essa sacada muito rápido, porque senão ele perde tempo, ele patina. Porque a grande maioria das pessoas que estão nas empresas, a grande maioria das pessoas que estão vendendo, elas querem acertar. Mas muitas vezes elas não acertam porque elas também não se conhecem. Elas também não entendem o seu perfil e isso dificulta a forma delas fazerem o negócio. Tá certo? E o mais legal, Paty, é o seguinte. Quando eu sou um líder que conhece o perfil do outro, eu consigo utilizar uma ferramenta que é fundamental em qualquer relação de trabalho, que é o feedback. Entendeu? Quando eu consigo entender, quando eu consigo conhecer o perfil da pessoa e eu consigo entender as habilidades que precisam para fazer determinadas coisas, eu consigo utilizar o feedback de uma maneira muito mais potencializada.
eu consigo reconhecer e mostrar para ele as potencialidades, eu consigo reconhecer e mostrar para ele as dificuldades, mas eu consigo ainda melhor ainda, porque um dos problemas do feedback é que ele fica muito preso a gol, não gol, fire, não fire. Ele fica muito preso, isso é isso e aquilo é aquilo. Mas a maior arma do feedback, Paty, é dar uma visão de futuro. É dizer para ele o seguinte, olha, você é assim, você age assim. Mas se você conseguir trabalhar assim, você vai chegar naquele objetivo. E quando você usa o feedback para dar uma visão de futuro para a pessoa, você transforma aquela pessoa numa pessoa melhor. Por que os feedbacks, muitas vezes, eles são ferramentas de anulação ao invés de potencialização? Porque muitas vezes os feedbacks não têm um objetivo final. Eles não têm um objetivo muito claro e muito prático. E como as pessoas não sabem dar feedback, o que acontece? Elas acabam perdendo as pessoas ao invés de incluí-las. E isso é uma das coisas que as nossas empresas erram demais. Fala um pouquinho, porque palestrante gosta de falar, né, Paty? Não, eu tô amando, eu tô adorando. Você é meu convidado, você tá aqui para falar mesmo. E todas as pessoas que eu convidei, eu falei assim, gente, vocês precisam ouvir o Medeiros, porque é muito legal te ouvir, como você desenvolve a linha de raciocínio, como você desenvolve. É muito bacana ouvir você. E eu achei muito legal isso que você falou agora, em relação ao feedback, porque se a pessoa não tem um feedback com perspectiva de futuro, como você falou, é exatamente a mesma coisa que você ir a um médico. Ele falar para você o que você tem, dizer para você tomar um remédio e não te dizer a dose, não te dizer em quais horários. Então, o que adianta? E a diferença entre o remédio e o veneno está onde? Na dose. Porque se você toma um remédio, o mesmo remédio que pode te curar, ele pode te matar. Então, ter um feedback sem uma perspectiva de futuro pode matar você. Até porque você pode ter a sensação assim, não, agora eu já sei que eu sou assim, beleza, vou agir da maneira que eu acho que tem que ser, como é que é as pessoas. Então, é de extrema importância, se você é líder de venda, seu próprio líder de venda, se você tem uma equipe, se você tem uma empresa, é importante demais nesse momento que você tenha, que você estabeleça esse feedback. Se você resolver fazer, por exemplo, esse teste comportamental, a devolutiva com a perspectiva de futuro, como o Medeiros está falando, vai fazer toda a diferença na sua vida. Esse momento, eu agora desenvolvi uma consultoria pocket. Até a Sandra perguntou aqui, a Tânia Barcelos, os desafios da liderança em vendas, como superar nesse momento. Tânia, para superar desafio de venda nesse momento, que, na verdade, não acho que tenha tanta mudança, porque quem está com problema, quem quebrou agora, quem está com problema agora já estava com problema antes. Mas beleza, vamos levar em consideração que você ficou com problema agora, ou na verdade você descobriu que você tem problema agora, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu desenvolvi uma consultoria pocket, que é uma consultoria de 1 hora, que aí, Tânia, a gente pode, em 1 hora, 1 hora e meia, desenvolver quais são os desafios de verdade pontuais daquela pessoa, naquele momento de liderança, de venda, para que ela possa passar esse momento atual. Então, gente, conhecer o seu perfil comportamental, como o Medeiros falou, com feedback e perspectiva de futuro. Eu estou respondendo até mais de uma pergunta aqui nesse momento, que o Marco também perguntou como liderar uma equipe de venda de forma remota durante essa pandemia, e a Tânia perguntou quase a mesma coisa, os desafios da liderança nesse momento. Então, conhecer as pessoas, estabelecer conhecer a si mesmo, conhecer essas pessoas, com essa devolutiva de perspectiva de futuro, e um treinamento, gente, rápido, para você entender aonde você está, por que você está e quais são os passos rápidos que você tem que dar para sair disso nesse momento. Você concorda, Medeiros? Concordo, Paty. Você falou, tá falido. Quem sou eu para discordar, ué? Bom, o Marco escreveu aqui, ó, feedback mais perspectiva de futuro, liderança que desenvolve.
Verdade. A Ana Lu falou que é maravilhoso. A Ana Lu falou que a consultoria Pocket é maravilhosa. É verdade, a Ana Lu fez comigo a consultoria Pocket, é isso mesmo. A Ana Lu, aliás, também, ó, uma profissional sensacional, viu, gente? A Ana Lu mesmo botou assim: eu acho que demonstrar empatia com essa galera também é importante. Isso conecta demais. Certeza, Ana, certeza. E basicamente, assim, praticamente tudo que o Medeiros falou está envolvendo empatia, né, Medeiros? Com certeza. Empatia é um negócio fundamental nas relações humanas, mas você só consegue ter empatia se você conhece o perfil do outro. Verdade. Você só consegue ter empatia na totalidade se você conhece o outro. Porque, na verdade, é o seguinte, a gente tende, quando não conhece o outro, a gente tende a achar que o outro pensa como a gente pensa. É aquela coisa assim, faça com o outro aquilo que você quer que faça com você. Isso é extremamente mentiroso. Porque eu sou diferente do outro. A dose que tem no meu copo é diferente da dose que tem no outro, tanto de influência, quanto de dominância, quanto de conformidade, quanto de estabilidade. Então, eu não penso como o outro, eu não ajo como o outro. E muitas vezes, quando você não conhece de pessoas, quando você não conhece de gente, quando você não conhece a dinâmica que passa dentro dessa máquina do outro, quando você não consegue fazer essa leitura, a sua empatia ela é uma empatia deficiente. Porque você vai fazer como se fosse para você. Só que isso não é suficiente para que você atinja as expectativas do outro. Porque muitas vezes ele não pensa como você, ele não entende como você, ele não gosta como você. E você é só olhar os filhos. Se você tem 2 filhos na sua casa, você pode ver. Um age de um jeito, outro age de outro. Se você tratar um de uma forma e tratar o outro da mesma forma, um você vai conseguir conquistar, o outro você não vai conseguir conquistar, porque eles têm perfis comportamentais diferentes, eles têm maneira de agir diferente. Teve uma pergunta da Marivel que eu queria responder. A Marivel falou o seguinte: Medeiros, se tudo muda, como é que o perfil comportamental fica? Na verdade, Marivel, existem... Esse estudo que eu trago como perfil comportamental é baseado no DISC, tá? Esse estudo foi feito em 1928 e é um estudo que tem se perdurado ao longo desse milênio inteiro. Então, são quase 100 anos e ninguém conseguiu destruir a pesquisa que foi feita em Harvard. E ela diz o seguinte: essa pesquisa foi feita com pessoas que são sãs, pessoas que tinham, né? Marston, ele pegou assim, olha, as patologias eram estudadas, as pessoas que tinham distúrbio eram estudadas, e ele pensou assim, cara, ninguém estudou as pessoas que, entre aspas, têm uma identidade como a sociedade chama de normal. Eu vou estudar essas pessoas. E ele estudou, e ele percebeu que esses 4 componentes, eles são formados, ou eles vêm de berço com você, e principalmente eles são ajustados na sua primeira infância. Eles são ajustados até um certo ponto da sua vivência. Tanto é que o perfil comportamental ele não é indicado para pessoas que têm menos de 14 anos. Por que isso? Porque ele entende que a sua formação está sendo lapidada, mas que a partir daquele ponto ali, você tem um modus operandi já formatado dentro dessa máquina que é o cérebro, tá certo? Só que essa máquina, ela é tão fantástica, Marivel, que ela consegue se adaptar ao meio, tá certo? Então, quando você faz um teste, ou quando você entende como que o outro funciona, você entende como ele é de forma natural, mas você entende como ele é de forma adaptada. O que isso quer dizer, Medeiros? Isso quer dizer o seguinte, que você vai ser sempre a Marivel, mas você vai ter a capacidade de se adaptar de acordo com o meio. Mas a Marivel não muda. O que muda é a forma que ela se adapta ao meio. E quando você entende isso, você consegue, então, quebrar diversas crenças e você consegue, então, alavancar diversos resultados. Atualmente, nós temos um conceito no mercado, são os soft skills, que são habilidades que são importantes para qualquer profissional, seja ele em qualquer área no mundo inteiro. E uma das habilidades mais importantes hoje é a flexibilidade cognitiva, que é realmente você conseguir ser moldável, você conseguir mudar ou se adaptar às novas tendências, às novas perspectivas. E nós conseguimos fazer isso como ser humano. Mas isso não muda o seu perfil comportamental. Isso não muda quem você é. Isso muda a forma como você age. Tá certo? É verdade. Bom, Paty, eu falei a dica, tem mais 3 dicas. Posso
tocar? Porque senão o nosso tempo de live vai acabar e eu não vou conseguir dar as 4 dicas que eu prometi. Posso tocar? Bom, a segunda dica, pessoal, para o líder de vendas é ter um método de vendas, tá? Ele tem um método de a Ana Lu vendas. fez uma pergunta aqui. Ana, ele vai responder as outras dicas, vai responder essa sua pergunta. Vai lá. Bom, a segunda é ter um método de venda, tá? Se você é um líder que vende, se você é um líder de uma equipe de vendas, tá? Você precisa ter um método de venda. Medeiros, o que é um método de venda? Um método de venda é uma trilha, tá? O método de venda é uma direção. O método de venda é, como nas empresas a gente diz, é o POP. É um procedimento operacional padrão que você vai utilizar na maioria das suas negociações, tá certo? Então, quando a gente vai, Patrícia, fazer operações, seja na Amazônia, seja nas favelas, a gente tem um método de operação. E esse método de operação ele é treinado exaustivamente. Tá? Nos anos 80, se não me engano, a embaixada do Japão no Chile, se eu não me engano, não lembro se foi no Chile ou no Peru, ela foi invadida pelo terrorismo. Tá? E na Colômbia, ou Colômbia, ou Chile ou Peru. E foi feita uma operação para resgatar aquele pessoal ali. Tá? O que eles fizeram? Eles fizeram uma maquete igual era a distância do Japão lá e fizeram exaustivamente o exercício de entrada naquela instalação, naquela casa, para que quando eles fossem fazer a tarefa, eles conseguissem deliberar todas as objeções que eles pudessem ter, tá certo? Quando a gente vai subir os morros das grandes cidades, ou quando a gente vai do Peru, né? O Vandes colocou ali. Quando a gente vai para fazer alguma operação, 3, 4, 5 dias antes, às vezes um mês antes, quando eu fui para o Haiti, a gente construiu no fundo do quartel uma favela, tá? A gente construiu uma favela e nós passamos um mês inteiro treinando a entrada em barracos. O mês inteiro, de manhã à tarde e à noite. Cada homem precisava saber o que ele tinha que fazer no momento certo. Por quê? Porque se a pessoa que, quando a gente entra num aparelho, por exemplo, é uma coisa muito estressante, alguém entra por cima, em pé, e o outro, é só você lembrar de filme, e o outro entra por baixo. Se quem entra... Gente, a pessoa que está embaixo. E quem está embaixo, que é o quadrante de baixo, ele coloca em risco a outra pessoa. Então, isso é treinado exaustivamente, tá? E a gente cria um método de agir. E isso passa a ser algo que fica na massa do sangue. Isso passa a ser algo que está intrínseco na maneira de agir do profissional. E o profissional de vendas precisa fazer isso também. Ele precisa ter uma maneira de abordar, ele precisa ter uma maneira de apresentar, ele precisa ter uma maneira de se portar para que ele consiga colocar muitas coisas de forma automática para que ele tenha um padrão de vendas. Quando eu tenho um padrão de vendas, eu consigo ter melhoria no processo. Se cada venda eu faço de um jeito, eu não consigo ter melhoria. Eu consigo ter melhoria quando eu tenho um método testado, um método que vai sendo lapidado, e esse método vai sendo, então, transformado em algo que é campeão, que é matador, em algo que é o meu DNA, em algo que é a minha essência, em algo que é aquilo que eu tenho de melhor. Se eu não consigo repetir um padrão, eu não consigo melhorar a série. Se eu não consigo repetir um modus operandi, eu não consigo fazer disso um ouro. Eu não consigo fazer disso o touro de Picasso. Por quê? Porque à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou lapidando e vai ficando aquilo que realmente interessa. Medeiros, mas no começo você falou que era uma trilha e não um trilho. Por quê que é uma trilha? Porque a trilha, Paty, é algo que eu consigo, se cair uma árvore, eu desvio da trilha, eu vou por ali, dou uma volta, mas eu consigo caminhar na mesma direção. Poxa, Medeiros, então por que você disse que é uma trilha? Porque cada pessoa é uma pessoa. Às vezes, aquilo que está para o Wanderson, tá? Aquilo que funciona para a Rosana, não funciona para outra pessoa. Então, o que acontece? Eu preciso ter uma trilha, mas não quer dizer que eu preciso sempre fazer igual. Eu preciso ter uma direção, eu preciso ter um método, eu preciso ter um norte para onde eu vou caminhar. Não pode ser um trilho, porque se uma área. Então eu preciso ter flexibilidade na hora de negociar.
mas eu preciso ter um padrão conhecido que eu consiga me direcionar, eu consiga fazer a melhoria desse processo. Então, o segundo passo, a segunda dica tenha um de venda matador. Tenha um método de venda fazer com que eu melhore a minha performance ao longo do tempo. A terceira dica, Paty, tenha uma equipe autogerenciável. Tá? Poxa, Medeiros, como é que é ter uma equipe autogerenciável? Ter uma equipe autogerenciável ter uma equipe que sabe seus limites. Muitas vezes, Paty, a gente tem dificuldade. Deixa eu só colocar um carregador. Ele está voltando, pessoal. Tá todo mundo aí? Mas está voltando, ele já está voltando. Está escrito aqui que ele está voltando. Voltou. Voltou. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte. Primeira dica, né? Gente que conhece gente. Segunda dica, tem um método de venda que possa testar e lapidar. E a terceira dica é ter uma equipe autogerenciável. E a gente vai pensar assim, poxa, Medeiros, né? É complicadíssimo. Ano passado eu fiz uma pesquisa sobre liderança e a maior dificuldade dos líderes é delegar. Né? Uma das maiores dificuldades é delegar. Tá? E quando a gente vem para esse linha de equipes autogerenciáveis, são equipes que têm um forte poder de decisão. Tá? São equipes que têm autonomias para muitas coisas. Porta diante disso. Na verdade, equipes autogerenciáveis não são equipes ciência da equipe que performa, da equipe que tem liberdade, da equipe que tem iniciativa, da equipe que consegue atuar, mesmo de forma centrada, sabe botar limites. Quando você é um líder que sabe colocar limites, você consegue prever até onde o seu liderado consegue ir. E você consegue prever quais são as consequências caso alguma coisa dê errado. Agora, quando você delega sem limites, você perde o controle no sentido assim de perder a ciência do que pode acontecer se algo der errado. Grandes, no interior da Amazônia, a gente trabalha em equipes muito pequenas, tá? Então, muitas vezes eu tenho que dividir a minha equipe em 10, 12 pequenas equipes, porque as vielas são muito estreitas e eu não consigo ter uma visão muito forte, muito grande. E eu preciso dividir a minha equipe de forma que a gente consiga pegar um negócio chamado pontos de controle. E à medida que as pessoas, ou que os líderes imediatos conseguem atingir pontos de controle, eles vão falando para mim, coronel, estou no ponto de controle tal. O Medeiros está falhando, né? Medeiros, internet. Bom, pessoal, vou continuar aqui. Eu vou chamar ele de volta, mas enquanto ele não volta, eu vou compartilhar com vocês. Eu estou aqui chamando ele de volta. Eu acho que ele já vai voltar. Acho que não vai nem precisar eu continuar aqui, porque eu acho que ele já vai voltar. Mas quando o Medeiros acabar, eu quero dar um exemplo. Pronto. Voltou. Toca pau. Bom, não estamos te ouvindo. Eu não sei o que está acontecendo aqui. A internet não está ajudando. Tem dia que ela vai bem, tem dia que ela não está. Certo? Então, pessoal. Às vezes é mais fácil você ficar e caiu de novo.
às vezes é mais fácil, às vezes é mais fácil ele botar no 4G. Enquanto isso, eu quero compartilhar com vocês um exemplo, porque eu gosto muito de contextualizar com exemplo o que o Medeiros estava falando. Eu vou esperando ele voltar ele voltar novamente. Eu gosto muito de contextualizar com exemplo. Isso que o Medeiros está falando, olha só como é importante. Outro dia eu fui dar uma palestra e eu percebi que a equipe, o líder da equipe, ele tinha uma rede de franquias, ele tinha uma rede de franchising. E eu percebi que o cara lá que tinha a rede, eu tô olhando, tô falando e tô olhando se o Medeiros vai voltar, tá? Eu percebi que ele precisava muito entender dessa conexão que o Medeiros estava falando com a gente. Eu percebi que ele precisava muito entender o outro, entender a psicologia de como os franqueados dele funcionam, qual é o perfil de cada um. Então, eu entrei com pouca técnica e com muito mais desenvolver em ele. Aí, ó. Vamos lá. Depois eu continuo dando esse exemplo, que é um exemplo bem legal, depois que o Medeiros... Vamos ver se ele agora funciona. Se a internet... Vamos lá. Aê! Pati, mudei de posição aqui, vamos ver se melhora. É isso aí. Vamos embora. Bom, o terceiro ponto que eu estava falando é justamente você ter uma equipe autogerenciável. E a equipe autogerenciável, Pati, o sucesso da equipe autogerenciável são os pontos de controle. E alguém fez uma pergunta aí, como é que eu vou conseguir liderar em momentos de coronavírus, em momentos onde tudo é pela internet, em momentos onde tudo é feito de uma forma diferente? É quando você consegue ter uma equipe que sabe o que tem que fazer e você, como líder, sabe como tem que acompanhar. Porque equipes autogerenciáveis e empresas ágeis não são equipes que não têm controle, tá? Não são equipes que são guiadas exclusivamente pela criatividade criativa. Não é isso. São ingredientes extremamente importantes, ingredientes que participam do processo decisório, mas, acima de tudo, são equipes altamente controladas e gerenciadas no quesito resultado. São pessoas que são acompanhadas, os resultados são testados, o modo de agir e de fazer, ele é a todo momento auditado e ele é aperfeiçoado, e tanto a auditoria quanto o aperfeiçoamento do processo, ele acontece numa velocidade muito maior do que em empresas mais formais, do que em empresas mais tradicionais, onde existe um procedimento padrão, onde verdades absolutas elas são muito fortes, onde a gente tem um perfeccionismo, uma centralização muito forte, onde a gente se prende a resultados do passado. Então, na verdade, equipes autogerenciáveis e equipes ágeis são equipes que têm um certo limite, que elas ganham uma certa autonomia, mas elas são, a todo momento, elas são auditadas, gerenciadas e controladas. Os seus resultados, eles são olhados ponto a ponto. É como numa operação de guerra. A cada ponto de controle, o comandante é informado. Olha, eu estou no ponto de controle número tal. E agora? O que você achou do meu resultado? Prossigo, não prossigo? Faço, não faço? E muitas vezes, Paty, esse feedback, ele vem muito mais pela plateia, ele vem muito mais pela pessoa, ele vem muito mais pela audiência do que propriamente pelo resultado interno ou pela percepção interna da empresa. Então, a terceira dica é: tenha equipes autogerenciáveis. E eu vou para a última dica, né, Paty? Desse assunto que a gente falou sobre liderança em vendas. E uma das coisas que é importantíssimo a gente entender no processo de liderança e no processo de venda é a integridade. Tá? Então, nada adianta eu conhecer o outro, de nada adianta eu ter uma equipe autogerenciável, tá? De nada adianta eu ter uma estratégia de venda maravilhosa se eu não tiver integridade. Tá? E a integridade, ela se mede pela entrega. Porque vender, qualquer um pode vender o que quiser, mas entregar não é qualquer um que entrega aquilo que você quer. Então, se você quer saber se você é íntegro, se você quer saber se você é alguém que vende o que realmente você diz que vende, você precisa ouvir o que os seus clientes estão falando da sua entrega. Se a sua entrega ela é além do que foi esperado, você é íntegro. Se a sua entrega é como as pessoas esperaram, você é íntegro. Agora, se a sua entrega ela for aquém daquilo que você prometeu,
você pode ter certeza que você precisa trabalhar um pouco mais a sua integridade. Integridade vem da palavra inteiro. E o que é inteiro? Não tem rachadura, não tem fissura, não tem defeito. Tá? Integridade é aquilo que de uma maneira geral, por inteira. Então, a venda e a entrega tem que ser uma coisa por inteira. O feedback da venda, o feedback da entrega, eles têm que construir algo que se transforma num produto só. Que aquela imagem que o seu cliente ficou no momento que você vendeu, ela precisa ser ou melhorada ou ela precisa ser mantida na hora da entrega. E isso se chama integridade. É você manter, é você realmente ser aquilo que você disse que é. É você entregar realmente aquilo que você disse que ia entregar. Se você não é um vendedor ou um líder de venda íntegro, você pode ter certeza que você vai vender poucas vezes. E quando se fala de integridade, e a gente traz para a liderança, é assim também. Se você não for inteiro com o seu colaborador, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você não precisa ser malvado e nem bonzinho, tá? Você não precisa ser o máscara e nem você precisa ser o fantasma da ópera. Mas você precisa ser alguém íntegro. O seu colaborador tem que confiar em você. Eu lembro que quando eu servi, foi no Paraná. Eu tinha um chefe que o apelido dele era Ruth e Raquel. Quando ele chegava de manhã no quartel, a primeira pessoa que recebia o comandante, ele já avisava no grupo do WhatsApp. Ó, hoje ele veio de Ruth. Então, a gente sabia que hoje era de pedir, de conversar, de falar de coisas que não eram tão agradáveis. Quando ele colocava assim, ó, hoje ele veio de Raquel, ninguém ia discutir com ele. Porque a gente já sabia que o negócio não ia funcionar, tá ok? Ou seja, ele não era íntegro. Tá? Ele era uma pessoa que tinha um caráter ou uma personalidade que mudava muito de acordo com o seu humor. E isso depõe muito contra a pessoa. Isso não quer dizer que eu tenho que estar todo dia feliz, ou que eu tenho que estar todo dia triste, ou que... Não, não é isso. Mas independente da pandemia, independente da dificuldade, independente da crise, eu não posso negociar alguns valores. Independente da crise, independente da pandemia, eu não posso negociar quem eu sou. Tá certo? Então, isso é muito importante, ok? Então, essas 4 dicas, Paty, são as 4 dicas que eu queria dar aí para a tua equipe, para a tua audiência, né? E dizer que foi um prazer enorme a gente conversar. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui para servir. Peço desculpa aí pela internet, mas nada melhor do que vir para a janela e deu certo. Não, foi ótimo. Você foi para a luz, como o pessoal colocou aqui, que você já é luz, e você foi para a luz, beleza. Mas olha só, eu quero só fazer aqui um comentário. Se alguém de vocês que está aqui for fazer live com Medeiros, cuidado, porque a gente acaba virando espectador, porque o cara só traz conteúdo bom pra caramba. Então eu tô aqui, putz, eu tô aqui me controlando o tempo todo, porque eu me perco aqui. Ah, sei. Ô, Patrícia, peraí, depois você vai ter que falar. Você vai ter que fazer live. Você está fazendo a live com ele. Então, gente, se vocês forem fazer live com o Medeiros, cuidado, porque você vira espectador da live que você está fazendo com ele, entendeu? Porque o cara traz, não é não, Michele? O cara quebra tudo. Agora, é legal você quebrar tudo, sabe por quê, Medeiros? Porque eu me sinto íntegra. Eu me sinto totalmente íntegra, porque todas as pessoas que estão aqui nessa live, eu falei assim, ó, até com as meninas que estão aqui, que são da minha mentoria, que são da mentoria que eu estava dando aula para elas ontem à noite, na verdade quem deu foi a Silvia, eu falei para elas assim, vocês têm que assistir o Medeiros amanhã, porque ele tem um conteúdo sensacional. O meu convidado de amanhã quebra tudo no conteúdo e vocês precisam, elas trabalham com conversão, com vendas, elas precisam. Então, você acabou de fazer com que eu seja uma pessoa íntegra na indicação que eu dei, que eu seja uma pessoa íntegra. E assim, foi sensacional essa sua última dica, que apesar de ser a última, talvez ela seja a mais importante. Eu me senti muito bem. Nessa live aqui, tem muitas pessoas que já compraram comigo. Tem muitas pessoas que já passaram por um processo de conexão, de credibilidade, e elas estão aqui hoje, e elas mesmas já falaram sobre isso. Que como foi bom ela ter tido essa relação, essa conexão e ter comprado. Putz, olha que integridade, Medeiros. Que integridade que é quando um vendedor consegue estabelecer essa relação
e tempos depois, meses depois, a pessoa chega para ele e fala assim, nossa, você mudou minha vida com a venda que você fez. Ainda que seja o produto que seja produto, seja serviço, é sensacional, gente, quando você, como o Medeiros falou no começo, quando você promove sucesso na vida das pessoas, quando você faz uma venda com integridade, com amor, exercendo a autoliderança, você promove, e isso é sensacional. E assim, eu tenho uma gratidão enorme por ter trazido o Medeiros com esse conteúdo para as pessoas que estão aqui. Eu sei que são pessoas que estão realmente buscando. Está dizendo aqui que falta 1 minuto e 50 para acabar a nossa live, Medeiros. Então, assim, eu vou fazer uma consideração final de 30 segundos e depois eu vou dar para você fazer a sua consideração final. A minha consideração final que eu tenho para vocês, pessoal, se conheça, conhece-te a ti mesmo, que você vai passar a conhecer o outro. Quando você consegue se livrar do seu ego, quando você consegue se livrar das suas barreiras, daquilo que te bloqueia, você consegue tirar uma trava que tem no seu olho e olhar para o outro com a necessidade que ele realmente precisa. E quando você olha para o outro com a necessidade do que ele precisa e não do que ele quer, você consegue entender o que ele precisa comprar de você. Então, olha para dentro de você, desenvolve o seu autoconhecimento, que o seu ego vai fazer isso. Você vai conseguir isso. Então, Medeiros, como a gente tem pouco tempo, eu quero passar para você agora a consideração final. Bom, pessoal, eu quero convidar você aí na minha bio, Antônio Medeiros Oficial, fazer o teste de perfil. Será um prazer enorme te ajudar a te conhecer melhor. E eu queria dar 2 recados, Paty. Na quarta-feira, às 9 da manhã, eu tenho uma live com o Roberto falando sobre como ser inabalável em momentos de crise. Eu convido todos vocês. E no sábado que vem, eu tenho uma live com a Carol Brandão. Nós vamos falar sobre o poder da presença. E eu queria convidar todos vocês que gostaram, que estiveram com a gente aqui hoje, para estar comigo no sábado, para a gente conversar sobre o poder da presença. A importância da presença do líder na vida do liderado. E eu tenho certeza que será sensacional. Um abraço, pessoal. Agradeço a todos vocês. Um abraço a Lília Salgado. Muito obrigada. Um abraço a todos vocês, aí, grandes amigos que eu estou vendo aqui na live. E eu tenho certeza que a gente estará junto sábado que vem. Um abraço, pessoal.